Me dá uma Bíblia para a paz do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Amém. Agradeço a Deus por mais essa rica oportunidade que Ele tem nos dado nessa igreja desde quando entramos. Deus tem trabalhado tanto na minha vida que eu não imaginaria. Graças a Deus. Só Deus mesmo que pode fazer. Eu estava comentando ontem com o presbítero Ricardo que para uma pessoa que tinha vergonha de responder a chamada quando a professora chamava o nome, eu tinha vergonha de falar presente na sala de aula. Hoje está aqui. Aleluia. A igreja Graças a cheia Deus. desse jeito, é só Deus. Agradeço ao pastor que hoje sempre pela confiança. Quem sai ganhando não sou só eu, mas todos que têm a oportunidade de estar aqui pregando, porque a gente estuda mais, busca mais, e isso acrescenta muito nas nossas vidas. Eu digo suas orações, sempre por nos incentivar, por toda a igreja. Tanto o pastor, sua família, o presbítero e a família de toda a igreja sempre estarão em nossas orações, tanto na minha como na minha da minha esposa. Aprendemos muito aqui e vamos levar pelo resto das nossas vidas. Glória a Deus. Gostaria de ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 26. Gostaria de ler 3 porções da Bíblia. Os primeiros 2 estão em Mateus capítulo 26, versículos 1 de 31 a 35. Jesus tem falado muito comigo nesses últimos tempos sobre esse versículo e falou também uma outra passagem que é em Romanos 7:24, que diz: miserável homem que sou. Esse versículo bateu muito no meu coração tempos atrás, e nesse versículo diz: quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei e do pecado. Mas hoje eu gostaria de trazer também essa passagem que o Espírito Santo falou muito comigo, que é Pedro negando a Jesus. Eu não sou bom de dar nome para títulos, o pastor presbítero Ricardo faz muito bem isso, mas se eu tivesse um nome para dar hoje, seria Quando Negamos a Jesus. Então eu gostaria de começar a ler no Mateus 26, versículos de 31 a 35. Na minha versão diz assim: então Jesus disse: ainda esta noite todos vocês me abandonarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês para a Galiléia. Pedro respondeu: ainda que todos te abandonem, eu nunca te abandonarei. Respondeu Jesus: asseguro que ainda esta noite. Outras versões diz: nesta mesma noite, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Mas Pedro declarou: mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. No mesmo capítulo, versículo 69, Pedro estava sentado no pátio e uma criada, aproximando-se dele, disse: você também estava com Jesus, o Galileu. Mas ele o negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. Depois saiu em direção à porta, onde outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus, o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez: não conheço este homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começou a lançar maldições e a jurar: não conheço este homem. Imediatamente um galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus tinha dito: antes que o galo cante,
você me negará 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Amém? Então Deus havia falado comigo esses tempos sobre quando pecamos, estamos fazendo como Pedro, negando a Jesus. E quando eu particularmente, não sei os irmãos, mas quando eu leio a Bíblia e quando vejo as partes das vitórias, dos milagres de Jesus, isso nos empolga muito, me empolga muito. Exemplo de Davi, quando derrota o gigante Golias. Davi, ainda menino ali na casa de seu pai, cuidando do rebanho, foi ungido por Samuel. E a partir dali, Samuel, ungindo Davi, Jesus tinha escolhido já Davi, e as mãos do Senhor estavam sobre Davi. E tudo o que Davi fazia, Deus o abençoava. Desde o rebanho, da época que ele cuidava, defendendo de leões e ursos, e depois tocando a harpa para o rei Saul, e vários outros, assim como derrotando Golias. Exemplo do rei Salomão, filho de Davi. Deus apareceu no sonho para o rei Salomão e perguntou ao rei Salomão: pode me pedir o que quiseres e eu darei a você. Imagine se Deus aparecesse para cada um de nós esta noite, quando dormimos, e fizesse essa pergunta: pede o que quiseres e eu farei o que você quiser, o que você pedir. E a resposta de Salomão agradou tanto a Deus, porque ele poderia, como rei, pedir riquezas e muitas outras coisas, fama, mas ele pediu sabedoria. E isso agradou tanto a Deus, que Deus disse que faria, como ele tinha pedido a sabedoria, mas e muito mais. Como riquezas e famas, Deus acrescentaria a vida dele. E nenhum outro rei igual a Salomão, nem outra pessoa, enquanto seu reinado existisse, não haveria ninguém como o rei Salomão na terra. E um exemplo de Pedro, como acabamos de ver, Pedro foi um dos 3 mais íntimos de Jesus, né? Pedro foi o que andou sobre as águas. Depois de Jesus, Pedro o único a andar sobre as águas. Pedro, Tiago e João eram os que estavam mais próximos e caminharam mais perto de Jesus. Ele chegou a ver a transfiguração de Jesus ali no monte. Estavam os 3 reunidos e viram Moisés e Elias e Jesus transfigurado, com seu rosto brilhando, coisa que só os 3 viram, né? Dos 12, dos milhares que tinham. E eu vejo que não há nada de errado nisso. Quando vemos essas passagens e cremos em toda a Bíblia, mas às vezes quando um exemplo de Davi e Golias, sempre pensamos: eu sou Davi, vou vencer Golias, vou vencer essa guerra, vou vencer essa batalha. E está certo, não há nada de errado, porque a Bíblia em Romanos 8 nos diz: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Mas muitas das vezes, como eu me senti tempos atrás, nem todos os dias nós sentimos assim, vitoriosos. Mesmo que a palavra de Jesus nos diz: no mundo teríamos aflições, mas para termos bom ânimo, pois Ele venceu o mundo. Mas mesmo assim, há dias como cristãos, pelo menos nesse meu 1 ano e pouquinho, tem dias que a gente acorda mal. Tem dias que a gente pensa em desistir. Tem dias que eu penso: Deus, eu não sirvo para ser cristão. Eu acho que, não sei, eu acho que o Senhor escolheu errado. Mas sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Né? Em João 16, já falei que, né, nesse mundo teria aflições, mas tem de bom ânimo. João 16, 33. Mas quando eu vejo Pedro, que andou com Jesus pelo menos aproximadamente 3 anos e meio do seu ministério, alguns até lá com quase 3 anos e meio, e como ele pôde negar a Jesus? Depois de ter andado esses 3 anos, vendo milagres e maravilhas, tudo o que aconteceu,
ele ainda, Jesus, aqui no versículo 26, capítulo 26, versículo 1, Jesus predisse que ele o negaria na mesma noite. É como se fosse nós ouvíssemos a palavra de Deus, estivermos aqui no culto, daqui a algumas horas podemos acabar esquecendo da mensagem pregada, o que o pastor falou, o que alguém trouxe, e acabarmos pecando contra Deus. E isso fala muito conosco, porque às vezes nós colocamos no lado do vencedor, das pessoas que estão vencendo na Bíblia, mas nesses momentos difíceis também fala muito comigo. Porque quando pecamos, estamos nos afastando de Jesus, o pecado nos afasta. Quando pecamos, o ato de pecar, seja ele qual for, há vários modos de pecar contra Deus, estamos mostrando ao mundo que não conhecemos o Cristo verdadeiro. Parece que a gente não teve um renovo verdadeiro. Quando pecamos, negamos a Jesus, negamos a sua entrega na cruz do Calvário. O sangue santo vertido na cruz foi por mim e foi por cada um de nós. E quando pecamos, colocamos como se fosse um esquecimento, como esse sangue vertido na cruz não valeu de nada, porque aquela cruz era para cada um de nós. Mas Jesus, o Cristo, ele se entregou por nós, o único que poderia, o único santo na terra, se entregou por amor de nós. Obrigado. Davi, o homem segundo o coração de Deus, ele, com a sua vida, com as coisas que aconteceram com ele, Jesus, Deus com as mãos estendidas por ele, na vida dele, mesmo assim pecou contra Deus. Ele caiu, como bem sabemos da história, ele cometeu o adultério com a Batseba, filho do soldado, a esposa do soldado dele. Salomão, Deus se agradou tanto dele, mas com o passar do tempo, Salomão foi casando e teve muitas mulheres, 1000 mulheres. E na sua velhice as mulheres induziram ele a voltar para outros deuses da época, como construir templos para deuses pagãos repugnantes como Camus e Moloque. E ele também, Salomão, pecou contra Deus. E também Pedro, andando com Cristo, 3 anos e meio, tudo que ele viu, tudo que ele observou, tudo que ele viveu, os milagres, o milagre da pesca milagrosa, foi ali que estava com ele, e ele assim pecou contra Deus. Mas onde abundou o pecado, também superabundou a graça. Pois Jesus morreu em nosso lugar e Ele está aqui para perdoar também os nossos pecados. Lucas capítulo 17, versículos de 1 a 4, Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem eles acontecem. Seria melhor que ele fosse lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no seu pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o meu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se o seu irmão se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar a você e dizer: estou arrependido, perdoa-lhe. Em Provérbios 24:16, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Os justos aqui em Provérbios são aqueles que conhecem os caminhos de Deus e as guardam. Aqueles que amam de todo o coração, alma e força, e procuram conhecê-lo e segui-lo cada dia mais. A diferença de nós cristãos para os ímpios é que os ímpios vivem no pecado. Eles não têm a visão, os olhos ainda vendados, não foram descobertos pelo Espírito Santo. O pecado na vida do crente tem que ser como um acidente. Ninguém sai de casa, pega o carro esperando que aconteça o acidente. A gente veio da casa para a igreja para casa
e nem pensa, não chega nem a cogitar em passar por acidente ou alguma coisa. E assim o pecado na vida do crente. Se o pecado for algo planejado, se for algo pensado, é porque o Espírito Santo já não está mais habitando dentro de nós. Se for caso pensado, o Espírito Santo já não tem comunhão, porque não há comunhão entre trevas e luz, não há comunhão entre o bem e o mal. Estamos pecando, se estamos com a cabeça no culto, já pensando em fazer alguma coisa errada ali fora, isso não provém de Deus, mas do maligno, né? Estamos na dispensação da graça, nós conhecemos, mas isso não quer dizer que agora, se estamos na dispensação da graça, eu posso pecar à vontade, ir no culto, pedir perdão a Deus, e Deus vai me perdoar, porque Deus é amor. Não podemos esquecer que Deus é amor, mas Deus também é o justo juiz. Em Gálatas 6, nos diz, Paulo escrevendo aos Gálatas: não se deixem enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito colherá a vida eterna. Então isso não é uma carta branca para sairmos pecando a por direito, porque estamos na dispensação da graça. Porque se estamos pecando, se toca a trombeta, Jesus volta, e está o pecado fica e a igreja sobe. Em Romanos 6 diz que o salário do pecado é a morte, daqui morte eterna, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Gostaria de ler mais uma porção que está em João, capítulo 21, versículo de número 15. Depois de comer, Jesus pegou a Simão Pedro. Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeirinhos. Novamente, Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe perguntar pela terceira vez: você me ama? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Aqui vemos Jesus restaurando Pedro. Pedro negou Jesus, se arrependeu, chorou amargamente, como lemos, mas com o passar do tempo, ele quis voltar para a sua vida antiga. Ele voltou a pescar. Ele acabou se esquecendo quando Jesus falou que ele o negaria na mesma noite. E logo depois se esqueceu de que quando Jesus o chamou, assim como Pedro, Tiago e João e seu irmão André, Jesus tinha falado que Jesus os faria pescadores de homens. E ele acabou se esquecendo e voltou para a pesca e pesca de peixe. Aqui Jesus, interessante, eu tinha trazido para os jovens, eu não tinha me aprofundado muito no dia que trouxe a aula, e o pastor já tinha falado sobre isso, não sei se foi no estudo ou numa escola bíblica, dos tipos de amor que a Bíblia nos mostra. Porque aqui para nós Jesus só diz: Pedro, tu me amas? Nas 3 vezes. Pedro diz: sim, Jesus, tu sabes que te amo. Mas aqui no grego, Jesus fala um jogo de palavras. Aqui na Bíblia, os quais 4 tipos de amor são mais frequentes. O primeiro é o ágape, ou agapau, no grego moderno, que é o amor, esse amor que é
Este termo define um amor imensurável e incomparável de Deus pela humanidade. O amor divino que vem de Deus. O amor ágape é perfeito, incondicional, sacrificial e puro. O amor filial, filéu, é um amor fraternal, né? Do pai para com o filho. O amor eros, o amor romântico da intimidade do homem com a mulher. E o amor storge é o amor familiar de umas pessoas que compara com as outras, né? Então, no versículo 15, quando Jesus pergunta a Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Jesus está perguntando, tu me amas, ágape? Este amor seu, que você, nos versículos anteriores, antes tinha falado que morreria por mim, que faria tudo por mim. Este amor, Pedro, que você tem por mim. E Pedro diz, sabendo agora que não tinha ainda esse amor na cabeça dele, eu acho que ele achava que era isso, mas quando foi confrontado ali na roda, naquela fogueira, quando perguntaram para ele, ele diz que negou e bravejou, dizendo que não conhecia Jesus. Ali ele diz, eu te amo, filéu, a primeira resposta, versículo 15, esse amor fraternal. E no capítulo 16, na segunda pergunta, Jesus de novo pergunta a ele, Simão, filho de João, tu me amas? E aqui Jesus de novo pergunta, tu me amas, ágape? Tu me amas com este amor que é sacrificial, puro e incondicional? E ele novamente responde, eu te amo, filéu. Esse é o amor fraternal. Pela terceira vez, capítulo 17, Jesus muda a pergunta. Aqui para nós parece amor, mas a pergunta de Jesus agora é, tu me amas, filéu? Este é o amor que você tem por mim? E Pedro responde, tu sabes todas as coisas. Porque Deus já sabia que Jesus Cristo já sabia que era o amor que ele tinha. Pedro havia entendido que não era o amor ágape que ele sentia por Cristo ainda. Mas depois de Atos 2, quando ele foi derramado ali o Espírito Santo sobre a vida dele, depois dele, Pedro e os outros apóstolos ser revestidos do poder, Pedro pregou com autoridade, 3.000 pessoas foram salvas ali, né? A tradição da igreja não está na Bíblia, mas a tradição diz que comumente afirma que a morte do apóstolo Pedro foi crucificação, de cabeça para baixo em uma cruz, pois ele não se sentia digno de morrer como Cristo crucificado normalmente. Ele preferiu morrer crucificado, mas de cabeça para baixo. Aqui vemos que depois do revestimento de Atos, ele entendeu e conseguiu compreender esse amor ágape, morrer por Cristo. Esse é o amor sacrificial. Aqui antes vemos que Pedro antes negou a Jesus, que vemos um Pedro caído, um Pedro que foi fraco, um Pedro que quis voltar para a sua vida normal, voltar com a pesca, esquecendo das promessas de Jesus, esquecendo que Jesus tinha falado sobre sua vida, se esquecendo das promessas, se esquecendo que Jesus tinha mais para a sua vida, né? Antes caído, depois Jesus de ter restaurado, depois dessas 3 perguntas, Jesus restaurou Pedro. E aqui, agora, Pedro antes caído, agora no versículo 15, capítulo 21, versículo 15 de João, agora Pedro agora é um cuidador dos cordeiros de Deus. Antes, Pedro pecador, mas agora Pedro um pastor de ovelhas. Jesus diz, cuide, apacente as minhas ovelhas. Antes achava que morreria por Cristo, porque ele achava que tinha esse amor ágape, mas na verdade era esse amor filéu. Mas depois de ser cheio pelo Espírito Santo, ele conheceu o verdadeiro amor e teve morte de cruz. Por isso que, quando tive uma boa experiência, o pastor, falei bastante com ele durante um tempo, e algo que mexia muito comigo era Tiago, capítulo de número 5, versículo 16, que diz, portanto, confesse os seus pecados uns aos outros, para que orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa
e eficaz. Porque para perdão, oramos a Deus e Deus é poderoso para nos perdoar. Estamos ainda no tempo da graça. Se Jesus volta hoje e não estamos arrependidos, não se humilhamos na presença, e se ficarmos, não haverá mais essa graça, essa misericórdia. Mas, quando confessarmos uns aos outros, e aqui uns aos outros eu creio que é sempre alguém mais maduro que nós, né? Aqui temos um pastor da igreja que Deus levantou sabiamente, e essa igreja, o pastor, não está aqui para julgar ninguém, está aqui sempre para nos incentivar, para nos ajudar, para nos colocar nos caminhos do Senhor Jesus, nos aproximar cada dia mais, tanto nas oportunidades, tanto nas ajudas. Sempre quando tinha uma dúvida, ali o pastor, converso, tinha muita dúvida de voltar para um serviço, conversei bastante com o pastor, estava num serviço, até aproveito a oportunidade para dizer que a frequência de culto da minha esposa vai cair um pouco, vamos começar a trabalhar aí dia 15, mas ainda com dúvida, sempre ligando para o pastor, perguntando e pedindo a Deus nas orações, sempre que eu me lembro, eu peço a Deus que seja feita a sua vontade, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e a minha não é tão boa assim. Mesmo que pensamos que seja boa, a de Deus vai ser sempre melhor para nossas vidas. Então, Mateus 18:18 diz que tudo que a igreja ligar na terra será ligado também no céu, e tudo que for desligado na terra também será desligado no céu. Assim como Pedro foi restaurado, eu creio também que essa noite Deus pode estar restaurando vidas aqui. Se tem alguma vida, alguém que esteja abalado na sua fé, talvez que tenha perdido o seu primeiro amor, precise voltar para os caminhos, precise de conversar com alguém mais maduro, tem um pastor para conversar, não deixe de falar, porque isso nos corrói. Se temos o Espírito Santo, quando caímos, quando pecamos, o Espírito Santo não nos incomoda, até confessarmos. Não basta pedir perdão para Deus, porque se pedimos perdão para Deus, Ele é poderoso, Ele nos perdoa, mas aquilo vai ficar corroendo a nossa alma, até a gente falar com alguém, e alguém vai nos indicar o caminho melhor. Não é como os católicos, né? Os católicos, você vai lá, confessa para o padre manda você rezar, fazer algumas rezas para ser perdoado. Aqui não, perdão, quem perdoa é Deus, mas aqui para ser curado, precisamos desse incentivo, precisamos conversar com alguém maduro. Uma coisa que eu ouvi quando ainda não tinha entregado minha vida, o Espírito Santo já tinha me tocado, e eu comecei a ouvir pregações na internet, eu ouvia bastante o pastor Lucinho Barreto, e uma coisa que ele falava que Deus prefere que a gente passe vergonha alguns minutos, talvez, falando, confessando, falando o que a gente tem ali, do que nos perder o resto de nossas vidas para a morte eterna. Então, a vergonha que a gente possa ter ali de falar com o pastor, se é mulher, o pastor sempre chama missionário, para estar ali conversando, vale a pena. Vale a pena porque hoje eu sou a prova disso, e Deus é poderoso para nos perdoar e para nos redimir. Amém? Graças a Deus. Gostaria de convidar a igreja para ficar de pé, para fazer uma oração. Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Santo e maravilhoso Deus. Não vou pedir para ninguém vir aqui à frente. Deus conhece os nossos corações. Quem tiver algo pendente com Deus, aí no seu canto mesmo, fale com Deus nesse momento, porque Ele está aqui. Ele se faz presente em nosso meio e Ele restaura vidas. Assim como a filha de Pedro foi restaurada, Ele também restaura as nossas. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Sua palavra foi pregada, Senhor. É a pura verdade. Ainda, Senhor, estamos num púlpito onde o Senhor nos proporciona pregar a verdade, pregar a mensagem da cruz e pregar sobre o pecado. A Ti damos honra, glória e louvor por essa tamanha oportunidade. Há muitas igrejas que já não falam mais sobre o pecado, igrejas que não querem falar do amor de Jesus, esquecem que o Senhor também é o justo juiz.
Senhor, onde tiver uma vida agora, precisando das tuas mãos poderosas e estendidas, alcance, Senhor, cada vida agora. O Senhor conhece cada coração, o Senhor que conhece cada pensamento, alcance cada vida, Senhor, transforme, dê coragem, Senhor, nos ajude, Espírito Santo, assim como o Senhor tem me ajudado até aqui testemunhando. A Ti, Senhor, eu te dou glórias, honra e louvor para todo sempre. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia.